Nós temos, tá? O presidente Trump absolutamente preocupado com a sua influência global. É um cara que ele está preocupado com o tamanho da influência dos Estados Unidos, né? E é um cara que está preocupado com a economia do seu país, porque lá nos Estados Unidos a economia reflete quase que diretamente na popularidade de um governo. Este cara viu o Lula de forma absolutamente atrapalhada, irresponsável, retardada, né? Sediar a cúpula do BRICS aqui no Rio de Janeiro. Então o cara chama os BRICS aí. E aí, aliás, acha o discurso do Lula que a gente reagiu aí, que é o discurso do Lula no BRICS, tem aí? É um trechinho que ele fala assim, o Trump tem que saber o que é respeito, ele vai saber que aqui tem soberania nacional, ele vai saber que não sei o que lá. E aí o BRICS, entenda só o game aqui. O BRICS, que é um grupo formado por, inicialmente, fundado em 2009, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, certo? Né, a África do Sul, que hoje conta com mais países membros e mais países parceiros, né? Dá quase uns 20 países entre membros e parceiros, tá? Nesse bloco, cuja China e a Rússia fazem parte, ou seja, as superpotências mundiais, né, concorrentes do Trump, é sediado isso no Brasil e o Lula ainda fala de tarifa. Vamos ver o discurso do Lula. Vamos lá, vai lá, dá uma olhada. Olha, eu sinceramente nem acho que eu deveria comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Pausa aqui. Dá pra ver, inclusive, que o Lula tá meio nervoso. Ele, puta, eu tô entrando numa seara que será que eu devo entrar? Mas vambora, né? Vambora. O tal do córtex pré-frontal dele já tá velho, o freio já não é tão potente, né? Vai lá. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. E é preciso que as pessoas leiam o significado da palavra soberania. Ainda fala em soberania. Então vamos lá. Cada país. Vamos entender o seguinte. Existe esse cenário onde os Estados Unidos está disputando influência com a Rússia e com a China. Existe uma sede de cúpula onde, no Brasil, nas Américas, na área direta de influência dos Estados Unidos, o presidente brasileiro cita o bloco, né, dele como um bloco que vai exigir respeito, soberania e fala em tarifas. Você acha que os Estados Unidos estão mais preocupados com isso ou liberdade de expressão aí, meu? Ô, porra! Você tem que ser muito burro ou muito esperto pra falar que o Trump tá preocupado com a liberdade de expressão e com o processo do Bolsonaro que vai prendê-lo. Eu estou deixando mais um recorte pra todos vocês do Twitter, todos vocês do bolsonarismo, eu estou deixando mais um recorte pra vocês. É muita burrice do público e muita esperteza e canalice de vocês, influenciadores, que sabem que isso é mentira, ficar espalhando e acreditando, respectivamente, que o Trump está preocupado com o processo do Bolsonaro com a liberdade de expressão no Brasil. O Trump está preocupado com duas coisas. Eu vou quantificar aqui em 80% com a briga tarifária e nós vamos ver, inclusive, aqui, tá? A timeline dessas brigas tarifárias do Trump com a China. 80% é isso. E os outros 20%? Os outros 20% com as empresas americanas de Big Techs, que são os primeiros aliados do governo Trump 2, que são os aliados de primeira ordem desse governo. Eu já falei, inclusive, no meu vídeo de hoje que o governo Trump 1, ele era muito mais ligado ao sistema financeiro, ao Wall Street e aos militares. O governo Trump 2, ele está muito mais ligado às Big Techs.
tá? Ele tá muito mais ligado às empresas de tecnologia. E aí, nesse cenário de tarifas, os caras ainda dão um passo além na regulação de redes sociais. Os caras ali pegam e dão um avanço, dão uma multa milionária no Elon Musk. Isso aqui é outra coisa interessante, tá? Pra você entender. Entenda só. Uma divergência profunda entre os Estados Unidos e o Brasil, como a gente entende isso. Se eu sou o Arthur e eu abro um CNPJ chamado papel higiênico, e este CNPJ papel higiênico precisa de um investimento, e eu chamo o Aloysio para investir aqui, o Aloysio não faz parte do papel higiênico. O Aloysio faz parte do CPF dele que investiu um dinheiro no CNPJ papel higiênico. Se o papel higiênico não pagar as leis trabalhistas, não pagar impostos ou der problemas, o Aloysio nunca vai responder por isso. Ele pode perder o dinheiro dele, pode perder o capital dele, porque ele entrou com risco de capital. Beleza, tá? Inclusive nos Estados Unidos existe a figura do investidor anjo, que é o cara que põe dinheiro e não tem nada a ver com nada. É como se eu falasse assim, eu acredito no CNPJ do fulano, mas eu não quero ter nada a ver com o CNPJ, eu só vou pôr dinheiro e vocês me devolvem aqui o rendimento. Então eu coloco como investidor anjo. No Brasil isso não existe. No Brasil, a partir do momento que você colocou o teu dinheiro em alguma coisa, você é corresponsável por uma série de coisas que esse CNPJ vai fazer. Então é capaz de você ter um CNPJ que deixou de pagar uma dívida trabalhista e um outro cara que não tem nada a ver com isso, que pôs um dinheiro, tenha, sei lá, sua casa penhorada por conta das ações desse CNPJ. Isso é um absurdo. Só que aqui no Brasil teve outro absurdo ainda. O que aconteceu? O Elon Musk, ele tem empresas que atuam no Brasil que são CNPJ separados. E ele também é dono do X. O Alexandre de Moraes, para punir o Elon Musk, o que ele fez? Ele foi lá no X e falou, o X, vocês não querem colocar um representante legal aqui no Brasil? Vocês não querem pagar a multa que eu estou te colocando? Então ele cria um conceito jurídico que é bem anômalo aqui do Brasil, que é o conceito de grupo econômico. Ele fala, o X faz parte do mesmo grupo econômico de um outro CNPJ que não tem nada a ver. Então vou dar um exemplo, o Elon Musk, ele tem a Boring Company, que é uma empresa de perfurações de túnel. Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra com X. Não. Eles fazem parte do mesmo grupo econômico. Então ele pegou alguma outra empresa que eu não lembro agora, do Elon Musk no Brasil, que não tinha nada a ver com o X, criou o conceito de grupo econômico e cobrou cobrou a multa dessa outra empresa. O Trump vendo isso, né, esquece a briga dele pessoal com o Elon Musk, ele entende o seguinte, a Suprema Corte Brasileira está avançando e dando um exemplo para outros países do BRICS que eles podem avançar em termos de regulação de rede social. Então o que você tem aqui? Você tem os Estados Unidos vendo o Brasil sediar a cúpula do BRICS e peitá-los em termos de tarifa. Nós aqui do mesmo grupo da China, do mesmo grupo da Rússia, que temos outros países sob nossa influência, Arábia Saudita, Turquia, Uzbequistão, nós estamos dando um recado que aqui a tarifa aqui é nós, hein? Não é você não. E mais, nós estamos mostrando que a nossa Suprema Corte aqui vai avançar em legislação de regular a rede social sim. Então os seus primeiros aliados, ou sua maior ferramenta de influência, suas duas maiores ferramentas de influência, que é 1, poder econômico e 2, poder de influência digital, estão sendo ameaçados pelo meu grupo econômico, tá? Que tem Rússia e China, seus maiores concorrentes, né, participando dele. Você acha que é essa a preocupação do Trump? Ou o Eduardo Bolsonaro curtindo umas férias adoidadas nos Estados Unidos, denunciando liberdade de expressão do Brasil? Você tem que ser muito burro, no caso do público que acompanha, para acreditar que o Trump está preocupado com o Eduardo Bolsonaro e com o Jair Bolsonaro. E você tem que ser muito esperto e safado para vender essa ideia para esse público burro, tá? Ignorando completamente a realidade. Então entenda, eu estou deixando outro recorte aqui para vocês. Não, o Trump não vai arrumar briga com a Suprema Corte do Brasil por conta de Jair Messias Bolsonaro. Está muito claro isso pra você? Ou você quer que eu desenhe? E aí eu vou fazer outro exemplo pra ver se você entende. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que um jornalista americano, o Stevenson Mike, fala um número, McDonald. O Stevenson Mike McDonald, ele veio cobrir aqui o 8 de janeiro. Sou o jornalista americano Stevenson Mike McDonald. Estou aqui no 8 de janeiro. Alexandre de Moraes manda prender todo mundo, inclusive o Stevenson Mike McDonald. Você acha que o Trump ia fazer o quê? Aí sim, você ia ver o Trump agir. Você acha que ele ia fazer isso? Você acha que ele ia demorar todo esse tempo pra agora, em julho de 2025, esperar a reunião do BRICS pra falar de tarifa e meter uma tarifa? Não, meu irmão. Aí sim você ia falar, não, pera lá. Estão prendendo um cidadão americano aqui, através de uma ordem direta da Suprema Corte, de forma ilegal.
Aí sim você ia ver o Trump agir. Aí sim você ia falar, mano, é capaz de, sei lá, ele vai dar um rolê de porta-avião aqui no litoral brasileiro, tá ligado? Mas vamos pôr um porta-avião aqui, vem dar uma passeada aqui. Aí sim você ia ver o Trump agir diretamente contra a Suprema Corte por conta da liberdade de alguém que seria o Stevenson Mike McDonald, né? O jornalista americano preso pelo Alexandre Moraes. Aí sim. Você consegue, agora, entendendo, se eu te der esse exemplo aqui, nossa, Stevenson Mike McDonald e Eduardo Bolsonaro, você consegue entender agora a discrepância de uma coisa com a outra? Hein? Aí o Trump joga umas migalhas pra vocês, tipo, põe aí que eu respeito muito o Jair Bolsonaro, o antigo presidente, porque pra quem não sabe, o Jair Bolsonaro, né, ele travou o aumento de tarifa pros Estados Unidos em 2000 e... não lembro agora, acho que foi logo em 2019, eu não lembro, tem uma timeline aqui, né? Então pro Trump o que importa é isso, o Trump já deixou claro, vamos negociar? Eu quero negociar com o atual governo a tarifa de BRICS, aí sim, tem nada a ver, cara, vou sentar com o Alexandre Moraes pra negociar a liberdade do mito, negociar a anistia. Você tem que ser muito burro pra acreditar nisso, bicho, você tem que ser muito burro pra acreditar nisso. Vamos lá, vamos pra timeline das tarifas do Trump. E aí, cara, assim, talvez te mostrando isso, você entenda como é bobo você achar que o Eduardo Bolsonaro está levando pendrives pro governo americano. Aí você fala, pô, não deve ter um deputado ou outro. Claro que tem. Claro que tem um deputado ou outro que não, tamo junto aí Brasil, vamos, porque para tais deputados também é importante eles dizerem que eles são lutadores internacionais contra a censura mundial e que eles são preocupados com esse país exótico chamado Brasil, né? É uma forma de propagandear uma causa pra eles lá, né? Então você vai pegar um deputado ou outro mais engajado? Claro, isso sim. Agora, você vim me dizer isso. E outra coisa, cara, como é que eu pude esquecer? No meio dessa timeline eu vou lembrar pra vocês, em abril desse ano, o Trump ameaçou taxar o Brasil. Você lembra disso? Não tinha nada a ver com Jair Bolsonaro. Não, que já tinha a ver com BRICS. Desde janeiro, o Trump tá falando BRICS, fica na sua, BRICS, fica na sua, BRICS, fica na sua. Em abril, ele anuncia uma tarifona pro Brasil. Aí ele recua e aplica só 10%. Qual o discurso dos bolsonaristas? Olha lá o Eduardo lá, ó. Trabalhou e salvou o Brasil. Gustavo Gayer, obrigado, Magno Malta. Tamo junto aí, ó. Próxima Black Friday, vão pra lá fazer compra, quer dizer, lutar pelas tarifas certas do Brasil. Pessoal, agradeçam o Bolso Trump aqui, ó. As tarifas são só 10%. Aí o Trump agora aumenta pra 50% por causa do BRICS. Os mesmos bolsonaristas, olha lá, como nós estamos trabalhando, olha lá. Agradece o Bolso Trump aí por causa da tarifa grande aí, ó. Obrigado, Trump, pela tarifa. Você tem que decidir, irmão. Você tá trabalhando pra salvar o Brasil das tarifas americanas ou você tá trabalhando pra aumentar as tarifas brasileiras e comemorando porque aí na verdade é um projeto contra, né, a censura e a favor da anistia de Jair Messias Bolsonaro? Você tem que ser muito burro pra achar que é uma coisa positiva um Eduardo Bolsonaro e falar lá, toma aí a tarifa de 50% aí brasileiro enquanto não der anistia pro meu papai. Em nome do Bolsonaro, em nome do Jair Messias Bolsonaro, os caras jogam tudo na fogueira. Liberdade um monte de velho, foda-se, deixa preso lá, só vai iniciar se anistiar meu pai. Tarifa brasileira, dane-se, ferre a economia de São Paulo, que é agroexportador, ferre a economia de São Paulo, que exporta suco de laranja, óleo cru, ferre a economia de Santa Catarina, que tem representantes, inclusive, bolsonaristas, em nome da anistia do meu papai, pra ele não ficar preso. E você burro, você otário, aplaude achando que o bolsonarista tá trabalhando por você. Escute, corte esse trecho da live e mantenha ele no seu celular, velho. Isso aqui daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, nós vamos ver isso de novo e vamos ver quem é que tava certo. Vamos lá? Veja a linha do tempo das tarifas de Trump. Segundo Trump, ao menos 12 partidos comerciais serão notificados na segunda-feira, dia 7, desce aí, vamos lá. Dia 1º de fevereiro de 2025, Trump assina a ordem executiva para impor tarifas de 10% à China, 25% ao México e Canadá. Eu quero lembrar outra coisa aqui pra você. A existência e o espalhamento de carros elétricos pelo mundo tem a ver com essa briga por influência. Eu já expliquei isso aqui uma vez, vou repetir aqui. A China tem como matriz energética hoje o petróleo. Só que a China não é autossuficiente em petróleo. Então o que a China faz? Primeiro, eles fazem uma reserva gigantesca. Eles vão lá e compram um petróleo pra caramba, velho. Por quê? Porque eles sabem que se der algum pipoco, se alguém quiser travar a China ou tiver alguma guerra ou algo assim, a primeira coisa que vão fazer é cortar o suprimento de petróleo da China e eles estão fodidos. Então eles vão lá e enchem as suas reservas de petróleo. Eles têm muita reserva de petróleo.
Eles sabem também que mesmo que o alvo não for a China, se forem outros países que fornecem à China petróleo e sei lá, alguma rota comercial, alguma coisa desse tipo, der problema, a China também vai ficar desabrigada. Então o que eles fazem? Eles começam a trocar a sua matriz energética para elétricos, né? Lembrando que para a China isso é muito mais fácil de fazer, porque já que você tem um governo autoritário e um povo cuja cultura, cujos valores não são tão atrelados a liberdades e escolhas individuais, mas muito mais atrelados ao conjunto da sua comunidade, a China simplesmente direciona, agora vai ter um monte de posto elétrico, agora vai ter um monte de carregador em tudo quanto é lugar, agora vai ter um monte de fábrica de carro elétrico e vambora. E eles fazem isso e a China tem muito carro elétrico. Aí a China entende o seguinte, para minha fábrica fabricar carro elétrico e ficar ainda mais lucrativo, quanto mais eu produzir, mais barato fica o carro. Acho que é óbvio isso para todo mundo. Vamos fazer com que o mundo compre o carro chinês elétrico. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos inclusive subsidiar carros elétricos chineses ao redor do globo. Então a China chegou a gastar dinheiro de impostos para que carros chineses exportados ficassem mais acessíveis a outros povos de outros lugares do mundo, para que outros lugares do mundo comprassem muito carro elétrico. Sendo assim, você tem mais abundância de petróleo no mundo, você não tem tanta escassez. Sendo assim, você tem mais demanda pelo carro que é fabricado na China. Sendo assim, o mundo se torna mais parecido com a China, que é o que a China quer. O Trump, entendendo isso, vai lá e inclusive aplica uma taxa. Aliás, aplica uma taxa não. Ele acaba com a isenção que alguns carros elétricos têm, afetando a Tesla. E aí o Elon Musk fica pistola com eles e eles brigam. Ou você acha que o Trump e o Elon Musk estão brigando não por conta de tarifa ou por conta de alguma diferença ideológica relacionada ao Brasil, de repente, né? Tipo, o Trump gosta muito do Bolsonaro e o Elon Musk gosta mais ou menos e eles brigaram, né? Ah, não, eu gosto muito do Bolsonaro, eu gosto mais ou menos. Como assim você gosta mais ou menos do Bolsonaro? O único líder salvador, né, cristão, patriota pela família do Brasil. Você tem que gostar muito do Bolsonaro. Vamos brigar, você que é um pedófilo, eu vou te deportar. Você acha? Você acha? Então presta atenção que nesse cenário, no dia 1º de fevereiro, o Trump anuncia essas tarifas, principalmente 25% ao México e Canadá e 10% à China. Desce um pouquinho. Pausa dia 3 de fevereiro, Trump anuncia a pausa de 30 dias nas tarifas de 25% sobre o México e o Canadá. Vai descendo. Dia 4 de fevereiro, as tarifas entram em vigor. Tarifas de 10% sobre todas as importações chinesas entram em vigor. Desce aí. Retaliação da China. No mesmo dia 4 de fevereiro, China responde impondo tarifas de 15% sobre o carvão e o gás natural liquefeito, GNL, dos Estados Unidos e tarifas de 10% sobre o petróleo bruto e máquinas agrícolas, carros de grande cilindrada e caminhonetes, a partir de 10 de fevereiro. Lembrando que os Estados Unidos são mega produtores e consumidores desses carros gigantes. Pra você ter uma ideia, eu acho que até hoje o carro mais vendido nos Estados Unidos é a Ford F-150, que é uma caminhonete gigantesca do tamanho de uma Dodge Ram, aqui, tá? Desce um pouquinho. Tarifas em vigor. Dia 10 de fevereiro de 2025, tarifas da China sobre carvão, GLN e petróleo nos Estados Unidos entram em vigor, né? Desce um pouquinho. 10 de fevereiro, tarifas em aço e alumínio. Trump anuncia tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio de todos os países. Desce um pouquinho mais. Investigação de tarifas recíprocas. Dia 3 de fevereiro, Trump anuncia uma investigação conduzida por seu governo para impor tarifas recíprocas a outras ações. Pausa um pouquinho. Se a gente parar essa timeline aqui, você já deveria entender que é muito bobo você achar que o Trump tá taxando o Brasil agora por conta de Bolsonaro, né? Você tá entendendo o cenário agora? Não, mas vamos lá, vamos continuar. Desce. No dia 4 de março de 25, Trump impõe uma tarifa adicional de 10% sobre a China e uma tarifa de 25% sobre as importações mexicanas e canadenses, com algumas exceções. Desce um pouquinho mais. Retaliação da China. Dia 4 de março de 25, China responde com tarifas de 10% a 15% sobre produtos agrícolas dos Estados Unidos, que entram em vigor no dia 10 de março. Em vigor, dia 12 de março de 2025, tarifas de 25% sobre aço e alumínio entram em vigor para todos os países. A China pagará mais de 25% devido às tarifas já existentes sobre aço e alumínio, que totalizará 45% de tarifas para a China. Já deu para você entender que a China é o C do BRICS? E eles já em março estavam pagando 45% de tarifas, tá? Sobre aço e alumínio. Deu pra você entender ou não? Ou ainda tá nebuloso? Ou ainda no teu coração tem um Bolsonaro fazendo aqui, ó. Trump, obrigado, Trump. Tamo junto aí, Trump. Que nós já vamos ver, Eduardo. Nós já vamos ver vídeo desses caras todos, tá? Tarifas automóveis. Dia 26 de março de 2025, Trump anuncia tarifas de 25% sobre automóveis a partir de 3 de abril sobre peças automotivas até 3 de maio. Desce aí um pouquinho. Vamos lá, ó, isso tudo, eu quero lembrar, isso tudo ainda nem tinha chegado a abril, que foi quando o Trump falou do Brasil.
Vamos lá. Dia 2 de abril de 2025, Trump anunciou um pacote de tarifas recíprocas sobre dezenas de países, inclusive a China, que deveria ter suas tarifas aumentadas para 34%. Pacote de tarifas, 2 de abril de 2025, Trump anunciou uma tarifa de 10% sobre todas as importações para os Estados Unidos, com exceções para o México e Canadá. Lembrando que nessa época, você teve o tarifaço do Brasil, que depois recuou só para 10%, e os bolsonaristas foram falar, não, nós trabalhamos aqui para que o Brasil não fosse, taxado igual a China, nós estamos trabalhando muito, obrigado, Bolso Trump, obrigado, Vamos lá. Para os países que verão tarifas recíprocas impostas, a taxa universal de 10% entrará em vigor em dia 5 de abril e será deduzida da tarifa recíproca definida para entrar em vigor em 9 de abril. Desce um pouquinho. Tarifas entram em vigor dia 3 de abril, tarifas de 25% sobre causa entram em vigor. Desce aí. Retaliação da China. Dia 4 de abril, China anuncia uma tarifa de 34% sobre produtos dos Estados Unidos a partir de 10 de abril. Desce aí. 5 de abril de 2025, tarifas universais de 10% entram em vigor, elevando a tarifa da China para 30%. Desce aí. Trump responde à retaliação da China. Dia 7 de abril, Trump rebate a tarifa retaliatória da China, ameaçando uma tarifa de 50%, além da taxa recíproca total de 34%, se a China não recuasse. Desce um pouquinho. Estados Unidos aplica a taxa adicional de 84%. Dia 9 de abril de 25, Trump aplica à China uma taxa adicional de 84% sobre todas as importações, elevando o total para 104%. Você entendeu o tamanho da briga dos Estados Unidos e China? Você entendeu que os caras estão taxando em mais de 100% a parada? E aí, isso eu tô falando em abril, agora em julho, o Lula cedia a cúpula do BRICS e ainda manda recado pro Trump. Você entendeu a briga? Você entendeu a briga ou não? China retalia com tarifas de 84%. Dia 9 de abril de 25, China anuncia tarifas retaliatórias de 84% sobre as importações de produtos dos Estados Unidos, intensificando ainda mais a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Trump eleva para 145% no dia 9 de abril. Trump aumenta a tarifa para pelo menos 145% sobre importações chinesas com efeito imediato. Antes da gente ver o próximo passo, você entende que no meio dessa timeline, você está falando de briga de gente grande? Por que você tem um país como a China? Tá? Por que você tem um país como a Rússia, que foi devastado depois da queda da União Soviética? Tá? Por que você tem esses países batendo de frente com os Estados Unidos quase que de igual para igual? Porque esses caras fizeram a lição de casa, irmão. Tá? Quando a gente fala que a culpa é do Lula, é a culpa do Bolsonaro, tá? A culpa inclusive é muito mais do Lula, né? Não só por conta dessa atrapalhada, mas por conta dos mais de 13 anos que o Brasil esteve no poder, né? E com o slogan de pátria educadora, não sei o que lá, e nós nunca industrializamos o Brasil. Nós nunca olhamos... eu vou te falar uma coisa, nós ficamos de fora das 5 revoluções industriais do Brasil. Eu vou te dizer, por mais que eu seja um admirador de Dom Pedro II, tá? Por mais que eu ache que o Império Brasileiro foi um período incrível pra gente, Dom Pedro teve uma briga quase que por conta de ego com o Barão de Mauá, que era um grande industrial brasileiro. Leiam essa história, entendam essa história, que foi a tal da pá de ouro, né? O Mauá, quando ele foi inaugurar aqui, eu não lembro agora se era o primeiro trem ou algo assim, ele fez uma pá de ouro para o imperador Dom Pedro ir lá e cavar, né, para iniciar a primeira obra, né? Isso foi visto como uma ofensa, porque onde já se viu o imperador fazer um trabalho braçal, e aí o imperador, para ferrar o Mauá, começou a criar linhas estatais paralelas a ele, e o Mauá, que foi um grande visionário, já falava da gente ter metalurgia, já falava em encanar água aqui com com canos de ferro fundido, já falava em ter iluminação pública de qualidade. Isso lá atrás. Esse cara, né, por conta da briga com o Dom Pedro deixou a gente de fora da Revolução Industrial. A gente não importou as indústrias, a gente não importou as ideias, lá de trás. E aí a gente foi ficando de fora de tudo isso, né? Legislação trabalhista pesadíssima na era Vargas, a gente foi ficando de fora. E hoje o Brasil não é um país industrializado, e por mais que a gente ache que muitas cidades brasileiras sobrevivam mais de serviços do que de indústria, o que é verdade, a gente não tem um projeto de nação se a gente não tiver indústria. Um país nunca se torna verdadeiramente soberano, nunca se torna um país verdadeiramente player no mercado global de trabalho, tendo o tamanho do Brasil, que a gente tem potencial para isso, sem escalar na complexidade das linhas de produções. Nós não podemos ser um país que exporta soja e exporta minério apenas. Não podemos ser um país exportador de suco de laranja apenas. A gente tem que industrializar o Brasil de fato. Então a gente nem pode brigar nisso. Então a gente tem uma culpa muito maior, e aí depois dessa culpa muito maior ainda tem o Lula indo lá peitar os caras. Aí assim, é tudo uma cagada gigante. E aí ainda tem a oposição legal, a oposição do governo Lula. Estão construindo um projeto, não, estão falando que o Bolsonaro
tá? Ele é muito importante pro Trump, deixa ele livre. Pelo amor de Deus, velho. Olha a diferença de projeto, velho. Nós estamos escrevendo um livro amarelo, brother. Nós estamos colocando num papel tudo que a gente quer pro Brasil, um planejamento de longo prazo, pra industrializar o Brasil, pra criar a classe média, pra emancipar hoje um povo burro que vota por conta de venda de voto, tanto de venda direta quanto de venda através de benessezinha de emenda. Ah, pintaram uma escola, te amo, deputado. Vai se ferrar, meu irmão. Acorda pra vida. Ah, eu amo o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é de direita, hein? Ele gosta de liberdade de expressão. Ele nem gosta de liberdade de expressão. Tentou censurar o MBL tantas vezes, né? O Bolsonaro tentou impedir o Danilo Gentili de entrar no Congresso. Quis prender o Danilo Gentili por causa de um filme de comédia. Quis mandar prender 2 doadores do MBL porque a gente fala mal deles. Então esses caras nem são defensores da liberdade. E mesmo que fossem, cara, a briga é muito mais profunda do que isso. Entendeu ou não? Exija complexidade, exija sofisticação daquele que diz lhe representar, cara. Voltando para as tarifas. Pausa de 90 dias com exceção da China. Dia 9 de abril de 25, Trump anuncia uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas para os países, exceto a China. Tarifa universal foi de 10%, no entanto, permanece em vigor. Desce aí. China leva tarifas para 125%. China aumenta suas tarifas retaliatórias sobre importações dos Estados Unidos para 125%. Desce um pouquinho. Isenção para eletrônicos importados aos Estados Unidos. Trump recua de tarifas extras sobre smartphones e computadores. Esses produtos estão sujeitos a uma tarifa de 20% apenas. O falastrão teve que voltar atrás, né? Você vê como mesmo se o cara às vezes ele tá certo no mérito, né, de defender o país dele, defender a indústria dele, o cara é um falastrão, o cara, né? Enfim. China revoga tarifas retaliatórias sobre alguns semicondutores dos Estados Unidos. China revoga tarifas retaliatórias sobre alguns semicondutores fabricados nos Estados Unidos, segundo agências de importação sediadas na China, né? E aí parece que a guerra está arrefecendo, né? Anúncio de encontro de autoridades dos Estados Unidos e China. Dia 6 de maio de 25, os Estados Unidos anunciam viagem de autoridades à Suíça com representantes chineses para negociações comerciais. Desce aí. Que a Suíça é só uma coisa, tá? A Suíça é um outro exemplo de país, que a Suíça é desse tamanhozinho, tá? E a Suíça sempre fica neutra. Ah, tem conflito, eu sou neutro. O que a Suíça fez, sabendo que é um país muito pequeno? Eles basicamente falam, então nós vamos ser o centro financeiro de todo mundo. Irmão, traz seu dinheiro pra cá, nós vamos ser um paraíso fiscal. Você tem grana, só vem. Irmão, eu não quero saber. Você tem grana, vem. Né? E o Brasil faz o contrário. Você tem grana, sai daqui. Você tem grana, você é malvadão. Vai pra, né, ponte que partiu. Nós fazemos o contrário aqui, né? Então a gente não desenvolve a nossa indústria, a gente não deixa o povo ter acesso às coisas melhores do mundo, nem fabricadas fora, nem fabricadas dentro, a gente não desenvolve o nosso sistema financeiro, a gente não acena ao capital, a gente manda o capital embora e a gente quer peitar os Estados Unidos. Acordo entre Estados Unidos e China. Dia 12 de maio de 2025, Estados Unidos e China concordam em reduzir tarifas sobre produtos um do outro por um período inicial de 90 dias após negociações em Genebra. Desce aí. Corte de tarifa de minimis. Os Estados Unidos cortaram a tarifa de minimis de baixo valor sobre as remessas da China, reduzindo as taxas para itens avaliados em até $800 de 120% para 54%. Trump recomenda a tarifa de 50% sobre a União Europeia e ameaça a Apple. Trump diz que está recomendando uma tarifa direta de 50% sobre os produtos da União Europeia a partir de 1º de junho. Ele também avisa a Apple que ela enfrentará uma tarifa de 25% se os telefones que vendem nos Estados Unidos foram fabricados fora do país. Recuo de Trump em tarifas... Só uma coisa. Imagina que a Apple, por algum motivo bizarro, fala assim, acho que eu vou produzir no Brasil. Você acha que teria alguma chance? Ô Apple, é o seguinte, os caras vão falar, mano, eu fabrico até, sei lá, mano, fabrico até em Atlantis, mas eu prefiro pagar taxa que for no Brasil, porque assim, não dá pra fabricar no Brasil, né? Se você criar o Brasil como um centro de fabricação de iPhone pro mundo inteiro, você tá morto. Só de legislação trabalhista, você falha em uma semana, né? Recuo de Trump em tarifas sobre a União Europeia. Dia 25 de maio, Trump recua em sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre importações da União Europeia, concordando em postergar o prazo para negociações até 9 de julho. Desce aí. Bloqueio de tarifas por Tribunal dos Estados Unidos. Um Tribunal de Comércio dos Estados Unidos impede que as tarifas de Trump entrem em vigor em uma decisão abrangente de que o presidente ultrapassou sua autoridade ao impor tarifas gerais sobre as importações de parceiros comerciais dos Estados Unidos. O governo Trump afirma que recorrerá da decisão. Restabelecimento temporário de tarifas. Um Tribunal Federal de Apelação restabelece temporariamente as tarifas mais abrangentes de Trump, pausando a decisão do Tribunal Inferior para considerar o recurso do governo e ordena que autores dos casos respondam até dia 5 de julho sobre o governo até... Ou seja, teve uma pequena brecha aí porque teve um imbróglio jurídico lá nos Estados Unidos. Aumento das tarifas sobre aço e alumínio. Trump assinou uma proclamação executiva ativando um aumento nas tarifas sobre aço e alumínio importados de 25% para 50%. Ameaça de tarifas sobre automóveis. Trump avisa em um evento da Casa Branca que poderá em breve aumentar as tarifas sobre automóveis, argumentando que isso poderia estimular os montadores a acelerar os investimentos dos Estados Unidos. Quê? 3 de julho.
Trump diz que os Estados Unidos vão impor uma tarifa de 20% por muitas exportações vietnamísticas e remessas de terceiros países através do Vietnã enfrentarão uma taxa de 40%. Desce aí. E você achando que é o Bolsonaro aqui, né? Caraca, vamos lá. A ameaça de tarifa sobre o país do BRICS. Aí começa, irmão. Dia 6 de julho, agora. Dia 6 de julho, o Trump diz o seguinte. Ele diz no Truth Social que países que se alinharem às políticas anti-americanas do BRICS receberão uma tarifa adicional de 10%. Isso tem a ver com BRICS, cara. Desce aí. Acordos comerciais. Dia 7 de julho, Trump diz no Truth Social que as tarifas adicionais mais altas anunciadas nos meses anteriores entrarão em vigor com atraso em 1º de agosto, conforme os Estados Unidos concluírem vários acordos comerciais. Então, escute isso daqui. O cara tá lá negociando, é tarifa pra China, volta atrás, e tarifa pra China e volta, tarifa no Vietnã, tarifa nos aliados do Vietnã, tarifa no Brasil, tarifa pro BRICS, ó, União Europeia, vou taxar vocês, tá bom, volta aqui um pouquinho atrás. Tá, vamos lá, ó, vou taxar, não, então suspende 90 dias. Puta, tem embrólio jurídico aqui, o tribunal impede, não, depois volta, cai, volta de novo a taxar. Aí agora, o Lula vai lá, cedia o BRICS, toma ali tarifa de 50%, aí o Bolsonaro fala, lá, por minha causa aí, ó. Por minha causa aí, pô. Liberdade de expressão aí, ó. Xandão, se figure aí, Xandão. Você tem que ser muito burro, cara. Você tem que ser muito burro. Pra falar, nossa, meu, o Bolsonaro é foda, meu. O Trump tá, mano, comprando a briga dele, meu. Você tem que ser muito burro.